Boa noite, amados irmãos. Privilégio novamente poder estar na casa do Senhor, até nesses dias de quarentena, a igreja vazia, mas estamos aqui junto com os irmãos em suas residências, e a nossa sincera oração é que o trabalho de Deus continue. Nós realmente estamos tendo dificuldade de transmissão dos cultos, e que Deus nos ajude. Um abraço a todos e que a palavra de Deus hoje à noite, a nossa sincera oração, é que ela venha edificar a sua igreja e salvar almas para o reino do Senhor. Nós estamos estudando a carta aos Colossenses. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1. Vamos ler os 2 primeiros versos. Continue orando por nós, especial peço aos irmãos pela minha saúde, não estou muito bem de garganta, que Deus possa nos ajudar nessa noite. Então diz assim a palavra de Deus em Colossenses 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Senhor, nós agradecemos o privilégio, também a oportunidade de poder chegar nessa noite de estudo bíblico da Tua Palavra, para juntos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua Palavra, e precisamos, Pai, necessitamos, pedimos que o autor da Palavra, o Espírito Santo, venha ser o nosso professor nessa noite, revelando as coisas que a Ti pertencem, aos nossos corações, e que a Tua igreja reunida, os irmãos que estão ouvindo agora a Tua Palavra, possam receber realmente o alimento espiritual para a edificação das suas vidas. E também, Pai, se há alguém que está ouvindo, assistindo essa mensagem, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, que hoje seja até dia de salvação. Entregamos carinhosamente, Pai, cada um e a Tua palavra nesse momento. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados irmãos, nós estamos iniciando mesmo na introdução dessa carta, e assim, nos últimos estudos, nós estávamos mostrando, primeiramente, as personagens principais de relevância nessa carta, assim como uma introdução. E a primeira mesmo que nós identificamos é a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, a primazia, ele é a plenitude, tudo mesmo, tudo nele subsiste, tudo nele reside, todo o esplendor, a glória, tudo mesmo, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o assunto principal da carta, que mais detalhadamente, no seguir dos estudos, nós vamos assim estudar. Mas é a pessoa principal, a pessoa de Jesus Cristo. A segunda que nós estamos identificando é a pessoa do apóstolo Paulo, do próprio Paulo. E nos últimos estudos nós estávamos assim identificando mesmo a pessoa do Paulo como um grande significado até dessa carta e para toda a igreja. Então Paulo, aqui diz o verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Então ele é o autor da carta, Paulo. Ele mesmo começa essa carta com o seu nome, identificando que ele é o autor. E no final também da carta, no versículo
18 do capítulo 4, ele diz: a saudação é de próprio punho, Paulo. Então, nós não temos nenhuma dúvida do autor da carta, é Paulo. A segunda coisa que ele diz aqui é que ele se identifica como apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então, ele é um apóstolo de Cristo Jesus. E nós, assim, nos últimos estudos também, mostramos, não é, a qualificação para ser um apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo mesmo de Jesus Cristo é aquele que foi chamado pessoalmente pelo Senhor. Não só chamado por Jesus, como foram os 12, e Paulo ele se identifica como um fora de tempo, um fora de época, porque ele não participou do ministério de Jesus Cristo quando ele estava em vida. Então, ele foi chamado, né, pelo próprio Senhor Jesus, numa visão ali na estrada de Damasco. Então, mas a qualificação para ser um apóstolo de Cristo é que seja chamado pessoalmente por Jesus. E não só isso, mas ter sido capacitado também pelo nosso Senhor Jesus Cristo, receber dele pessoalmente os ensinos. E nós vimos detalhadamente que Paulo também recebeu do Senhor o ensino. Paulo se ausentou para a região das Arábias e nesse tempo, em outras também, Paulo recebeu do Senhor assim o ensino, a doutrina. Paulo era um especialista já na lei, né, mas se tornou também na graça, no evangelho da graça. Não tão chamado, capacitado e comissionado, enviado pelo próprio Senhor Jesus. No chamado de Paulo, ele diz: eu te enviarei, né, a uma obra que tu deves fazer. E ele é conhecido como realmente o apóstolo dos gentios. Então, o apostolado de Paulo aqui, por vontade de Deus. E também, semana passada, nós vimos que ele recebeu autoridade, né? Não só ele é o autor, o apóstolo, mas a autoridade que ele recebeu para revelar os mistérios de Deus. Uma revelação lhe foi dada e a autoridade a ele de revelar os mistérios de Deus. Se você ver aqui no versículo 24, ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, autoridade dada por Deus, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, aqui está, né, a revelação do mistério de Deus dada a Paulo, por autoridade de Deus, para ser revelada, que outrora, nos tempos ocultos, aliás, em outros tempos, Deus ocultou, mas agora revela, né? E aqui diz, o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Amados, né? Cristo em vós. E semana passada nós mostramos Paulo revelando esse mistério. Mistério que Deus enviou Jesus Cristo como Salvador do mundo, o Salvador do pecador. Outrora, né, sem esperança, sem Cristo, sem Deus nesse mundo, sem promessa. Os gentios agora têm o privilégio de receber a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus revelada em Cristo. E Ele é a esperança da glória
de Deus. E assim, né? O Evangelho é pregado. O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da glória de Deus. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E é pregado esse Evangelho para a salvação do pecador. E aquele que confia a sua vida nessa mensagem, nesse Cristo, entrega a Ele, confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados e recebendo a salvação, o milagre de Deus, o novo nascimento, ou seja, Cristo em vós, habitando pessoalmente. Isso é uma maravilha, né? Então Paulo recebeu essa autoridade para revelar esse mistério de Deus que ele anuncia às igrejas, aliás, ao mundo inteiro. E através dessa mensagem é que se forma, né, que começa realmente a igreja, que é o corpo de Cristo, no qual ele é o cabeça, e todo aquele que recebe, né, a salvação, a regeneração, o novo nascimento, ele é batizado no corpo de Cristo, faz parte da igreja, esse templo espiritual. Então é esse mistério revelado por Deus a Paulo e lhe dá autoridade de pregar. E assim o evangelho é espalhado, inclusive na cidade de Colossos. Mas hoje à noite, amados, eu ainda queria tratar dessa pessoa de Paulo, não só sendo o autor da carta, mas o apóstolo da parte de Deus, o apóstolo de Cristo Jesus pela parte de Deus, que recebeu a autoridade de revelar os mistérios de Deus. Mas agora, amados irmãos, uma coisa muito importante, muito relevante em relação ao ministério de Paulo, né? E até essa carta, ela é escrita com também esse propósito, ou seja, o ministério atacado, o ataque ao ministério de Paulo. E eu diria, até ampliando isso, não o ministério atacado, mas o ataque ao próprio evangelho de Deus, o ataque à obra de Deus. E isso é que está agora em evidência, porque Paulo vai, com a sua autoridade, combater esse ataque, as heresias, tudo que estava acontecendo, mas é evidente que a obra de Deus está sendo atacada, o evangelho de Deus está sendo atacado, e o próprio ministério do apóstolo Paulo. Então, irmãos, é muito importante isso. A obra de Deus, o evangelho de Deus, sempre, escute, sempre foi atacado pelo inimigo de Deus. O diabo, Satanás, esse é o propósito dele. Ele veio para matar, para roubar, para destruir, para atacar. Ele é o adversário. E ele faz tudo, como nós estávamos até orando, para atrapalhar a obra de Deus. Tudo que é de Deus. Então, o evangelho está sendo atacado. A obra de Deus está sendo atacada. E isso aqui é relevante até hoje à noite. Paulo vai contra-atacar através da arma que ele tem, que é o evangelho, que é o poder de Deus. Então, amados irmãos, nesse pensamento, vamos remeter ao próprio Senhor Jesus, né? Jesus, a Bíblia diz que ele veio realizar a obra de Deus. Lá em João capítulo 17, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me entregastes a fazer. Então, Deus é o autor dessa obra. Deus, ele realizou essa obra na pessoa de Cristo, mas
é atacado. E quando Jesus encarnou, desceu da glória e desceu e se revelou ao mundo para realizar essa obra, logo veio Satanás. Lembra que quando ele, logo após o batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser atacado, agredido, né, pelo próprio inimigo. E o diabo estava sempre presente. Aliás, ele está sempre presente quando se faz a obra de Deus. É o ataque. O Senhor Jesus, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, ali, né, ele faz uma revelação. E essa revelação, diz aqui, Mateus 16, versículo 13, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma profissão de fé, uma revelação. E aí olha o que Jesus diz. Então Jesus lhe afirmou, tu és um bem-aventurado, Simão Bar-Jona, um homem feliz. Por quê? Porque não foi carne e sangue quem tu revelou. Quem te revelou não foi homem nenhum, mas diz aqui, o meu Pai, Deus que está nos céus, foi quem fez essa revelação. Deus revelou a Pedro que Cristo, Jesus, era o ungido, né, o enviado dele, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus disse, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja, né, que a revelação do mistério que ainda estava oculto, mas Jesus está aqui fazendo, né, uma revelação para o futuro. Eu edificarei a minha igreja, nessa palavra, né, nessa promessa, que ele é o Filho do Deus vivo. O Evangelho, mas ele precisava realizar ainda essa obra, porque a obra ia ser edificada no Evangelho, na pessoa de Cristo, mas ainda não tinha sido realizada. Né? Então, diz aqui, acompanhando, veja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É o Evangelho. O Evangelho, ele liga o homem a Deus ou desliga. Quando se prega o Evangelho, esse Evangelho da salvação, ele tem o poder, né, da salvação de salvar, mas também de condenar. O Evangelho é cheiro, é perfume, né, aroma suave para os que são salvos, mas perfume, cheiro de morte para os que são condenados. Então, toda vez que nós pregamos o Evangelho, Deus está sendo glorificado na salvação e também na condenação. Então, é muito sublime, é muito sério, é muito profundo. Né? Então, amado irmão e amigo hoje à noite, você já é salvo por Jesus Cristo? Então, dê glória a Deus, dê graças a Deus por esse presente. Mas você que está ouvindo o Evangelho, se você ainda está rejeitando, negando, muito cuidado. O mesmo Evangelho que salva é o mesmo Evangelho que condena. Mas veja aqui, né? Disse Jesus, então advertiu os discípulos de que a que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ainda não era chegada a hora, não é? Mas veja a continuação. Desde esse tempo
começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha que maravilha, né? A revelação do evangelho para os apóstolos ali, para os discípulos, que ele tinha que ser entregue, né? Sofrer, ser humilhado, ser feito pecado por nós, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. O evangelho da salvação, o evangelho, né? E olha o que Pedro diz aqui. E Pedro, que há pouco dizia: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, há poucos minutos, né? E Pedro, chamando-o à parte, chamou Jesus à parte dos 12, aliás, dos 11, né? E começou a reprová-lo, a criticar Jesus, a atacar Jesus. Olha que coisa, meu amado. Pedro, que estava já há 3 anos com ele, né? Próprio Pedro, mas diz aqui, dizendo: tem compaixão, Senhor, de ti, isso de modo algum acontecerá. Olha o que o Pedro estava dizendo. Continua. Jesus, vendo essa coisa, ouvindo isso de Pedro, diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Pedro! Arreda, Pedro! Foi isso que Jesus disse, meu amado? Não. Jesus disse: arreda, Satanás. Que coisa! Arreda, Satanás. Repito novamente: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Muito profundo isso, meu amado. Jesus está atacando, né, contra-atacando, não a Pedro, mas ao adversário da obra de Deus. Aquele que veio para atrapalhar a obra de Deus, para atacar a obra de Deus. E ele usou Pedro, né? Interessante. Pedro foi usado pelo diabo para atacar a obra de Deus, na própria pessoa do Filho de Deus, que acabaram de dizer: assim vai ser o Evangelho, assim vai se cumprir, assim eu vou realizar, e eu vou para Jerusalém. O olhar de Seixo, nessa palavra aqui, desde esse tempo era necessário, importava que ele fosse a Jerusalém. E o diabo queria atrapalhar, queria atacar, queria impedir. E é isso que ele faz, meu amado. Eu lembro bem, nosso pastor Fred, ao fundador desse trabalho, dessa igreja, em muitas mensagens dele, ele alertava sobre isso. E ele chegava a dizer: meu irmão, ore a Deus, para que você não seja até um instrumento do diabo para atrapalhar a obra, atrapalhar o trabalho de Deus, atacar. E o diabo usa até um discípulo de Jesus, até um apóstolo de Jesus. E eu ficava assim, temeroso, sabe, meu amado? Meu amado ouvinte de outra igreja, cuidado. A Bíblia diz que o diabo, ele está interessado em ti, não é porque tu é importante para ele, não. Ele está interessado em atrapalhar a obra de Deus, atacar
a obra de Deus. E ele usa quem? Os próprios filhos de Deus. Por isso que diz, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Ele é o vosso adversário. Então, vamos ficar muito atento a isso, né? Porque o propósito dele é atacar realmente a obra de Deus. Então, Jesus estava aqui dando uma lição já aos apóstolos, aos discípulos, o que eles iam enfrentar. E logo mais à frente, eles enfrentaram. Aliás, eu estava conversando um dia desse com os irmãos, assim, compartilho, né? Você quer conhecer o diabo mesmo? Tem crente que nem não conhece o diabo, não. Mas você quer conhecer verdadeiramente o diabo? Levanta do banco e se propõe a fazer a obra de Deus, algo para o Senhor. Aí você vai conhecer o diabo bem de perto. Vai ver como ele ataca, como ele te ataca. Ele quer atacar, desestabilizar, atrapalhar a obra de Deus. Você vai conhecer o diabo, vai vir de todos os lados os ataques. Então, amados, Jesus está preparando até os apóstolos para o que viria, não é? Volte aqui um pouquinho no capítulo 10, Mateus capítulo 10, diz assim, olha, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes, veja, autoridade, está vendo? Jesus deu autoridade porque sabia que eles iam necessitar. Deu-lhes autoridades sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e de enfermidades. Ou seja, deu-lhes autoridade, poder, não é? Para realizar a obra de Deus. E nós só podemos realizar a obra de Deus com o poder de Deus. Ele disse aos seus discípulos, recebereis o poder e sereis as minhas testemunhas para realizar a obra. Né? Então, veja aqui, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. Havia no meio dos apóstolos um que era filho do diabo, né? Lá a Bíblia diz que ele era o filho do diabo, mas estava no meio, convocado pelo Senhor até. Não vou entrar nisso, né? Que nem eu sei. Mistério. A estes 12, inclusive a Judas Iscariotes, veja, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida em que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Interessante, não é, que eles ainda não pregavam o evangelho da graça, mas pregavam o evangelho do reino de Deus. Era o que Jesus pregava. Arrependei-vos, porque é próximo a chegada do reino de Deus. O evangelho da graça é depois que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Aí sim, né? A pregação do evangelho, na qual ele ia edificar a sua igreja. Então, diz assim, né? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Enfim, né, ele dá várias instruções. Mas veja no verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples
como as pombas. Jesus faz aqui uma ilustração, mas ele diz, olha, vocês vão como ovelhas, né, para o meio dos lobos. O que é que o lobo faz com a ovelhinha? Não é? Ele ataca, e ele ceifa, ele come a ovelha. Então, amados, é uma ilustração de que, né, quando vai se pregar o evangelho, para a salvação de ovelhas, vem o lobo atacar, o devorador, que é o diabo, é Satanás. Ele está sempre próximo. A Bíblia diz que quando o semeador sai para semear a palavra, logo vem Satanás. Pastor Fred sempre, eu lembrando de novo hoje à noite, né, da pessoa dele. Ele foi muitos anos professor de seminário, então ele chegava, né, e dizia assim, né, ia fazer a chamada, ou até num culto. A primeira pessoa que ele chamava é Satanás, né, presente. Ele não se atrasa, ele não chega atrasado, ele está sempre presente. O inimigo de Deus, o adversário de Deus, para tirar, atacar. É isso que ele faz, e com maestria, né? Então Jesus diz, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vai ser uma guerra, vai ser uma batalha, vai ser sofrido. Não é fácil, não. A obra de Deus, fazer a obra de Deus, vai ser constantemente atacada. E ele diz, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, olha só, quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de falar. Poder, né, amados? Presença de Deus, do Todo-Poderoso, aquele que diz, as portas do inferno não vão prevalecer, mas vão atacar, vão tentar atrapalhar, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai, quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão. Isso por causa do Evangelho. Um irmão vai até entregar outro irmão. O pai ao filho, os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Geralmente, meu amado, o crente, ele é odiado. Aliás, o mundo nos odeia, né? Que Jesus diz. O mundo vos odeia porque odiou a mim primeiro. É coisa séria. É guerra. É batalha. Começa a chegar, aliás, chega e começa a pregar o evangelho. Você vai ser odiado. No meio dos teus amigos, no meio dos teus irmãos, no meio da tua família, de teu pai, da tua mãe. Começa a trabalhar, começa a falar de Cristo, o que Ele fez na tua vida. Você vai sentir a presença do ódio do inimigo, a presença do diabo. É muito sério mesmo, diz aqui, né? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O evangelho, meu amado, ele tem que ter perseverança, né? Aliás, os filhos de Deus são qualificados como e perseveravam na fé, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É a perseverança, né? É que qualifica, que classifica, que molda realmente o filho de Deus. Então diz aqui, olha, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Enfim, né? Jesus vem dando
conselhos, vem dando instruções a eles, e vem, não é? Mas veja aqui, descendo mais, no versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. E muitos dos discípulos, muitos dos apóstolos, muitos irmãos fiéis na história da igreja, na história mesmo do cristianismo, foram atacados, né, confrontados e até mesmo desafiados a negar a Jesus Cristo. Confessa e é liberado, né? Nega e vai ser morto. Na história da igreja, os mártires, né, homens maravilhosos que confessaram a Cristo, atacados pelo diabo, mas não negaram realmente a fé. Mas veja, no versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Interessante, não é? Jesus está dizendo que veio trazer uma espada, mas é isso que o Evangelho faz. Ele divide como uma espada, né? Ele corta. É o Evangelho da paz. Ele traz a paz pessoal. Mas o que Jesus está dizendo aqui é outra coisa. Olha. Porém, vim para causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Ou seja, o Evangelho, ele traz uma divisão, sim. Aquele que crê do que não crê. É antagônico, né? E nas próprias famílias há essa falta, né, de paz, no sentido, a palavra de Deus, Jesus Cristo, o Evangelho, divide. O pai fica contra o filho, que aceitou Jesus como Salvador, a mãe fica contra a filha. Tem histórias, irmãos, primos, parentes, né, que deserdaram filhos pelo Evangelho. Pai que proíbe o filho de vir para a igreja, mãe, e são histórias, né? Fatos reais. Então Jesus diz assim, olha, assim os inimigos do homem serão o da sua própria casa. Interessante, né? O próprio inimigo do homem de Deus, do filho, são até da sua própria casa, na própria igreja, na própria irmandade. É muito sério, né? Mas diz assim, olha, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, olha o que Jesus está dizendo, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha, meu amado, Deus, Jesus é exclusivista. Ele não divide, né, o amor dele com outra pessoa. O amor, aliás, para com ele, né, com outra pessoa. Não importa quem. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Ama primeiro ao Senhor Jesus. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu lhe confesso uma coisa hoje à noite. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas numa decisão, eu vou amar primeiro o meu Senhor. A prioridade vai ser Ele. É uma resolução que tem que se tomar. Você quer ser digno dEle? Então ama primeiro ao Senhor. Por isso ele diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento
de todas as tuas forças, mais do que qualquer outra pessoa. Diz aqui o Senhor. Veja, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, o que é que ele está dizendo, né? A prioridade sou eu. Nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Ele está dizendo para os discípulos, olha, vocês fizeram uma escolha, né? No certo sentido. É a mim, é o evangelho. Então, nega-se a si mesmo. Vai ter uma cruz a carregar. O evangelho vai ser uma guerra, vai ser uma batalha. É pesado. E me segue, né? Aquele que botar a mão no arado não pode mais olhar para trás, não. Então, amados irmãos, o que aconteceu depois com todos os apóstolos, né? Nós sabemos a história da igreja. Atos lá. Receberam o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e foram, né, fazer a obra de Deus. Foram mesmo realizar a obra de Deus. E nós não temos nenhuma dúvida, né, do ataque satânico à igreja, aos apóstolos, aos discípulos. Foram perseguidos, presos, mortos. Foi o que eles receberam, o ataque feroz do inimigo. E quanto mais ele atacava, a Bíblia diz que mais o evangelho se espalhava, né? Mais a palavra de Deus crescia. E sabe quem era um atacante? O Paulo, né? O Paulo atacava o evangelho no início. Atacava os do caminho. Ele mesmo diz, eu era um blasfemo, um perseguidor, um assassino. Achando que estava fazendo a obra de Deus, estava fazendo a obra do diabo, a obra do Satanás. O Paulo, né, o grande Paulo, aliás, o Saulo de Tarso. Ele achava que era filho de Deus. Sabia disso? Era fariseu de fariseu, temente a Deus, um grande na lei, mas não era salvo. E quem não é salvo é filho de quê? Da ira, né? Filho do diabo. Então Paulo estava fazendo a obra do pai dele, que era perseguir a igreja de Deus, atacar o evangelho de Deus, agredir, atrapalhar. Quando na estrada de Damasco, o que foi que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, por que me atacas? Por que me persegues? Está vendo, amado irmão? Então esse homem, né, agora, em vez de atacar o evangelho, ele vai ser atacado mesmo na sua essência, né? Paulo sabia o que estava esperando. Aliás, Jesus não negou a Paulo, lá em Atos capítulo 9, veja aqui, Atos capítulo 9, a comissão, quando ele recebeu do próprio Senhor, capítulo 9, versículo 13, né? Ananias vai lá buscar Paulo e diz assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Deus manda a Ananias lá para ajudar o Paulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Então, Paulo era bem conhecido, né? E que para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender